Seus olhos azuis, antes cheios da luz suave da esperança, agora refletiam o terror mais frio. A jovem Maia agarrava a carta em suas mãos, o papel fino amassado pela força do desespero. Não era uma carta de amor, era a sentença de morte de sua avó. 15 dias. Esse era o prazo final. Se não pagasse a dívida absurda do agiota, Dona Helena perderia a única casa que conheceu e ficaria à mercê da crueldade daquele homem. A quantia exigida, R$ 150 mil, parecia impossível. Mas ela faria o impossível. Ela precisava. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando essa história. Sua participação é a força que impulsiona essas tramas a tocar mais corações. Maia tinha 23 anos. Enfermeira, trabalhava em 2 hospitais na periferia de São Paulo, mas o salário mal cobria o tratamento caro da avó e as despesas básicas. Vivia em uma casinha humilde que cheirava a lavanda e a remédios. Seu rosto, de traços simples, era emoldurado por uma beleza natural e uma pureza quase ingênua, rara. Ela era o retrato da lealdade. Desde que seus pais morreram em um acidente, Dona Helena era seu mundo. A avó havia lhe ensinado o valor da fé e o poder de um coração puro. Ao ver a saúde da avó declinar e a ameaça do agiota se materializar, o medo de perder quem amava a consumiu. Vovó, a senhora não precisa se preocupar. Eu vou dar um jeito. Eu prometo. Dona Helena, com a voz fraca, sorriu. Minha flor, Deus proverá. Apenas tenha fé. Mas Maia precisava de um milagre prático, urgente. Naquela noite, em seu quarto minúsculo, ela traçou e descartou planos loucos. Venderia tudo o que tinha, mas não seria o suficiente. Ela rezou para que o céu lhe enviasse uma resposta que salvasse a avó daquele abismo. O destino, porém, não a atendeu com a doçura de um anjo, mas com o estrondo frio de um império. Na manhã seguinte, Maia estava no hospital, vestida em seu uniforme branco impecável. Ela ouviu a conversa de 2 enfermeiras sobre a família Santoro, dona de metade da cidade. O patriarca, o Sr. Otto Santoro, estava internado em estado grave. Dizem que ele está fazendo exigências absurdas ao filho, o Mateus, antes de morrer, sussurrou uma delas. A principal que o rapaz se case e logo para garantir a sucessão. Mateus Santoro, o bilionário de gelo? Duvido que ele encontre alguém em 15 dias, respondeu a outra. Ele é um bloco de mármore. As palavras ecoaram na cabeça de Maia. Casamento, sucessão. 15 dias. Um plano louco e improvável começou a se formar. O desespero tem suas próprias regras. O Sr. Otto estava na suíte presidencial. Tomando uma respiração profunda, sentindo o cheiro de desinfetante, ela subiu as escadas. Seu coração batia como um tambor de guerra. Ela se aproximou da suíte, a porta parecendo uma muralha. Usando uma desculpa, conseguiu permissão para entrar. Ali, de pé ao lado da cama do pai, estava Mateus Santoro, alto, vestido em um terno cinza chumbo. Seus olhos, de um castanho tão profundo que parecia preto, eram de uma frieza cortante. Ele exalava poder, controle e uma dor sombria. Ele a olhou de cima a baixo com desinteresse. O que quer? Maia sentiu o medo gelar suas veias, mas pensou no rosto da avó. Eu não sou a enfermeira que cuida do seu pai, Sr. Santoro. Eu sei da sua situação. Eu sei que o senhor Otto lhe deu um prazo para se casar, e eu sei que o senhor está desesperado. Um músculo crispou na mandíbula de Mateus. Ele deu um passo em sua direção. E por que uma enfermeira humilde pensaria que tem o direito de saber dos meus negócios? Saia daqui antes que eu chame a segurança. Eu não sou humilde, Sr. Santoro, eu sou pura, e eu tenho o que o senhor precisa. Ela o olhou diretamente nos olhos. Eu posso ser a sua noiva, por contrato, por conveniência. O senhor me dá o dinheiro para salvar minha avó, e eu lhe dou a esposa que seu pai exige. O silêncio era palpável. Mateus a encarou. Você está propondo um casamento por dinheiro, enfermeira. E por que eu aceitaria o seu? Eu sou um homem de negócios. Eu só fecho negócios quando sei exatamente o que estou comprando. Mateus deu outro passo. O cheiro de seu perfume caro invadiu as narinas de Maia. Ela sabia o que ele estava insinuando. Porque o senhor não tem tempo, Mateus Santoro.
e porque eu sou a única que não vai querer um centavo a mais quando tudo acabar. Eu só preciso de R$150 mil. Nada mais. Uma noiva de fachada por 1 ano, e depois desapareço. Ele a observou com intensidade. A ousadia inesperada daquela mulher o intrigou. Ele viu o medo, mas também a determinação. Ele precisava de uma esposa para salvar seu legado. Ela precisava de dinheiro para salvar sua avó. Ele tinha apenas 15 dias. 150 mil, você disse? É o preço da sua alma, enfermeira. Ele cruzou os braços. Eu aceito a sua proposta, mas meu acordo é diferente. Eu não lhe dou R$150 mil. Eu lhe dou 200 mil. E em troca, quero uma noiva que convença o meu pai. Uma noiva perfeita. E quero que você se mude para a minha mansão hoje. O casamento será em 3 dias. O sangue de Maia gelou. 3 dias. Mudar-se hoje? Mas o dinheiro era real e sua avó estava morrendo. Eu aceito. Mas o dinheiro será transferido assim que o contrato for assinado. Ele sorriu de canto sem alegria. Você é esperta. Você e eu temos muito em comum. Agora, saia. Eu farei o contrato e o enviarei para você em 2 horas. Esteja pronta para se mudar. O seu novo nome, por enquanto, será a Sra. Santoro. E não se atrase. Eu detesto atrasos. Maia deu as costas. Ela havia vendido sua vida em troca de uma promessa fria. Estava prestes a entrar em um mundo de luxo e mentiras, ao lado de um homem feito de gelo e segredos. Ela ainda não sabia que Matheus Santoro, o bilionário frio e poderoso, escondia algo que poderia destruir não apenas o acordo, mas o pouco de paz que restava em seu coração. Algo que ele guardava a 7 chaves, que ele amava mais que tudo, mas que era a prova da sua maior fraqueza e da sua mais profunda e silenciosa dor. O papel timbrado, assinado e carimbado parecia queimar nas mãos de Maia. 200 mil reais. Uma quantia que ela jamais imaginou segurar, garantida por um contrato frio e impessoal de casamento, por conveniência. A transferência havia sido feita poucas horas depois, instantânea e irrevogável. Ela havia pago a dívida do agiota por telefone, garantindo a segurança de sua avó. Uma onda de alívio gelado percorreu seu corpo, misturada à certeza terrível do que estava por vir. Ela havia trocado a vida de sua avó pela sua própria. A despedida de Dona Helena foi rápida e dolorosa. Maia mentiu com o sorriso mais convincente que conseguiu forjar. Disse que havia conseguido um emprego como enfermeira particular de um empresário rico em regime de internação, em uma casa de luxo. É a sua chance, minha flor, disse a avó emocionada. Mas não se esqueça de quem você é. Eu nunca vou me esquecer, vovó, prometeu Maia, abraçando-a com a força de quem se despede para uma guerra. Horas depois, um carro blindado, preto e silencioso, a esperava na porta da humilde casa. O motorista, um homem alto de semblante sério, mal a olhou. Naquela tarde, Maia deixou para trás a simplicidade e a familiaridade, levando apenas uma mala pequena com seus poucos pertences e o coração apertado. A mansão Santoro era uma fortaleza de mármore e vidro, imponente, fria e isolada por muros altos e portões de ferro forjado. Ao atravessar o jardim perfeitamente simétrico, Maia sentiu-se como um grão de poeira entrando em um museu. A porta principal se abriu, revelando um hall de entrada colossal, com pisos de pedra polida e um lustre que parecia uma cachoeira de cristais. Luxo, frieza, Matheus Santoro. Ele a esperava no topo da escadaria de carvalho, a luz do final da tarde criando sombras dramáticas em seu rosto. Não usava terno, mas uma camisa social preta, cujos primeiros botões estavam abertos, revelando um vislumbre de pele e poder contido. Ele era ainda mais impressionante em seu próprio domínio, parecendo o rei de um castelo gelado. Você está atrasada 3 minutos, Sra. Santoro, disse ele sem sorrir. Sua voz era profunda, ressoando levemente no vasto hall. Maia parou no meio do salão. Desculpe, Matheus, o trânsito. Regra número 1 do nosso acordo, Maia. Não me dê desculpas, dê-me resultados. E aqui você me chamará de Matheus apenas em público.
Em particular é Mateus, ou Sr. Santoro, se preferir manter as formalidades. Entendido, Sr. Santoro. Ele desceu os degraus lentamente, a cada passo aumentando a tensão no ar. Ele parou a poucos centímetros dela. O olhar dele varreu seu corpo, parando na simplicidade de sua roupa. Suas roupas. Precisamos de uma transformação urgente. A Sra. Santoro precisa parecer a esposa de um dos homens mais ricos do Brasil. Você tem o rosto, mas não o estilo. Minha assistente Clarice cuidará disso. Eu não preciso de roupas caras. Eu sou a noiva de fachada, retrucou Maia, tentando manter a dignidade. E é exatamente por isso que precisa parecer 100% real. Meu pai não pode desconfiar. Ninguém pode. É um casamento de fachada, sim, mas a atuação deve ser digna de Hollywood. Você não é apenas uma noiva, é a guardiã do meu império. Ele estendeu a mão e um contrato dobrado estava em suas luvas. Assine a cópia definitiva. Já está autenticada. A partir de agora, você está ligada a mim. Maia pegou a caneta. O metal frio pesava em sua mão. Assinou o nome completo, sentindo a tinta preta selar seu destino. Bom, em 3 dias você será minha esposa. Temos muito a ensaiar. Seu passado, seus gostos, nossa história de amor forjada. Não haverá falhas. Clarice a levará ao seu quarto. É o maior ao lado do meu. Ao lado do seu. Maia levantou os olhos, surpresa. A ideia de dormir a poucos metros daquele homem a fez estremecer. Sim, apartamentos conjugados. Casais vivem juntos, Maia. E lembre-se, este é um teatro. Nossos quartos serão inspecionados por minha tia-avó, a guardiã de todas as tradições da família. Se ela desconfiar de qualquer distância, o acordo é quebrado, e você me deve R$ 200.000 imediatamente. O sangue de Maia gelou. Era uma pressão psicológica cruel. Ela estava presa na teia dele. E por favor, Mateus, ela ousou perguntar, sua voz baixa. Ninguém sabe sobre o pagamento. Ninguém sabe que eu vendi minha pureza para salvar minha avó. Mateus a encarou, o olhar impenetrável. Eu não sou um homem que expõe a fraqueza alheia. Seu segredo está seguro comigo. Eu só me importo com o meu segredo. E você fará tudo para protegê-lo. Que segredo? Perguntou ela, o medo se misturando à curiosidade. Mateus não respondeu. Apenas chamou Clarice, uma mulher elegante de 50 e poucos anos, com a expressão de quem havia visto de tudo. Clarice a levou até um andar superior, por corredores extensos e silenciosos. O quarto de Maia era maior do que sua casa inteira, com uma varanda que dava para o jardim. Havia um closet enorme, vazio, esperando para ser preenchido por roupas de grife. Amanhã faremos compras, Maia, disse Clarice com uma voz profissional. O Sr. Santoro detesta amadorismo. Este é o seu mundo agora, não estrague. Clarice saiu e Maia ficou sozinha. Andou pelo quarto sentindo-se uma intrusa. O cheiro de limpeza e luxo era opressor. Ela foi até a varanda. A noite havia caído e a cidade parecia distante. Ela sentiu uma saudade lancinante do cheiro de lavanda da casa da avó. De repente, ela ouviu um som. Uma melodia suave e triste que parecia vir do quarto ao lado. Não era música de rádio. Era o som de um piano, e a pessoa que tocava não era um músico profissional. Havia hesitação, mas havia alma. Uma melodia que falava de solidão, de perda, de uma dor profunda e secreta. Maia se aproximou da parede que separava os quartos, a divisória de madeira escura parecendo agora um véu fino. Ela encostou o ouvido. A música enchia o silêncio da mansão. A melodia era linda, carregada de uma emoção tão crua que parecia uma confissão. Ela nunca imaginou que um bloco de mármore como Mateus Santoro pudesse ter um coração capaz de tocar algo assim. Mas era ele. A música parou abruptamente. O silêncio voltou, denso e opressor. Maia recuou da parede, o coração acelerado. Aquele homem não era apenas o bilionário de gelo. Havia uma rachadura em sua armadura. Ele tocava uma música que chorava por algo que ele havia perdido. Naquela noite, antes de dormir na cama enorme e fria, ela teve certeza de que aquele acordo não era apenas sobre dinheiro e conveniência. Havia um mistério.
Havia um Mateus Santoro por trás da fachada que ninguém conhecia. E o casamento de fachada a havia colocado na primeira fila para descobrir sua dor mais íntima. Aquele homem não precisava de uma esposa para herdar uma fortuna. Ele precisava de alguém para guardar um segredo. E agora, ela era a única pessoa que o havia ouvido chorar. O que mais Mateus Santoro escondia por trás do seu olhar gélido? Os 3 dias que se seguiram foram um turbilhão forçado de transformação. Clarice, com uma eficiência militar, varreu o guarda-roupa de Maia, substituindo os vestidos simples de enfermeira por seda, cachemir e cortes impecáveis. Houve aulas de etiqueta, de como segurar uma taça de champanhe e, o mais importante, aulas de intimidade pública. Mateus estava presente em todas elas, um professor frio e implacável. Em eventos você deve sempre manter contato físico sutil. Uma mão no meu braço, um olhar demorado. Lembre-se, somos recém-apaixonados, ditava ele, enquanto ensaiavam a entrada em um salão imaginário. Os toques eram profissionais, distantes, mas a proximidade forçada criava uma tensão elétrica que pairava no ar. O cheiro dele, aquele amadeirado frio e caro, começou a se tornar familiar e perigosamente inebriante para Maia. Assim, Mateus? Perguntava ela, pousando a mão sobre o tecido macio do blazer dele, sentindo o calor do corpo por baixo. Mais convicção, Maia, como se você não conseguisse ficar longe de mim. Seus olhos a fixavam com uma intensidade que quase a fazia tropeçar. Seus olhos devem brilhar. Mas o brilho que surgia não era de paixão forjada. Era de uma atração crescente e aterrorizante. O único momento em que a máscara de Mateus caía era à noite. No silêncio opressor da mansão, quando ela se preparava para dormir em sua cama gigante, o som do piano voltava. Era sempre a mesma melodia, a mesma confissão silenciosa de dor. Uma noite, ela não aguentou. Abriu a porta do seu quarto e foi até a porta adjacente que ligava o seu quarto ao dele. Ela parou a mão pairando sobre a maçaneta. A música parou. Houve um silêncio. O que você quer, Maia? A voz de Mateus era baixa e áspera do outro lado da porta. Ele sabia que ela estava ali. Eu só queria dizer que a música é bonita. É triste. Houve outra pausa. O silêncio era tão denso que parecia esmagá-la. Não se intrometa no que não lhe diz respeito. Nosso acordo é de fachada. Não tente encontrar uma brecha na minha vida privada. A música não é uma brecha, Mateus. É uma confissão. Ela fala de uma perda, de alguém que você amou. A porta foi aberta de repente. Mateus estava ali sem o blazer, a camisa ainda aberta, o cabelo ligeiramente desgrenhado. Ele parecia um homem diferente, mais vulnerável, mais perigoso. Seu olhar não era de gelo, mas de fogo contido. Você está ultrapassando os limites, enfermeira, sibilou ele, aproximando-se. Você tem a alma pura, mas a língua curiosa. Eu sou sua noiva, disse ela, a voz um sussurro assustado, mas firme. Eu preciso saber quem eu devo fingir substituir. O rosto dele se contraiu. Ele levou a mão ao queixo dela, o toque pela primeira vez, não profissional. Havia hesitação e dor. Não tente substituir ninguém. Ninguém pode. Ele soltou seu queixo bruscamente, virando as costas. Era a minha irmã Maia, minha irmã caçula. Ela adorava tocar piano. Perdia em um acidente há 5 anos. Aquele piano era dela. A música. É a dor que eu não consigo deixar ir. Ele se virou e seus olhos estavam marejados, algo que Maia jamais pensou que veria. A confissão foi um tiro. Mateus Santoro, o homem de gelo, era um irmão de luto, sufocado pela culpa. Por que me contou? Perguntou ela, sentindo os próprios olhos arderem. Porque você é a única pessoa que me perguntou em 5 anos, de forma honesta. Agora saia, e nunca mais toque neste assunto, nem na música. É o meu segredo. Ele ia fechar a porta, mas Maia, movida por uma compaixão que ultrapassou o medo, colocou a mão no batente. Sinto muito, Mateus. Não é uma confissão de fraqueza. É uma lembrança de que você ainda ama. Ela saiu deixando-o sozinho na escuridão do quarto. Mas aquela noite mudou tudo. A atração elétrica se transformou em algo mais profundo,
mais humano. Ela via o irmão ferido por trás do bilionário de gelo. O casamento foi no dia seguinte, uma cerimônia discreta, mas elegantíssima, na mansão. Um juiz de paz e poucos convidados, todos da alta sociedade. Maia, vestida em um modelo de seda branca, parecia uma princesa. Sua beleza pura ofuscou o luxo. Ao pronunciar o sim, ela selou o acordo, mas também sentiu uma pontada de verdade. Ao olhar para Mateus, alto e solene ao seu lado, ela não via apenas um meio de salvar sua avó, mas um homem que, por baixo de toda aquela frieza, precisava ser salvo também. O beijo, a cena final do acordo. Mateus se inclinou, seus olhos fixos nos dela. Ele não a beijou com paixão, mas com uma intensidade controlada, um toque levemente possessivo que pretendia ser convincente. Os lábios dele eram macios, frios, mas a sensação que a percorreu foi um calor súbito e inesperado. Era um beijo de posse, mas para Maia foi o primeiro beijo, a primeira faísca de um desejo que ela não podia controlar. Ele se afastou lentamente, e o olhar que ele lhe deu, por um milésimo de segundo, não era de um ator. Havia confusão, havia a mesma atração elétrica que ela sentia. Ele a segurou pela cintura, um gesto forçado para a câmera, mas que parecia protetor. A festa seguiu, e eles atuaram perfeitamente. Sorrisos, olhares cúmplices, toques sutis. A tia-avó de Mateus estava satisfeita. O império estava seguro. Naquela noite, no quarto conjugado, eles se encararam através da porta aberta, a porta que antes estava sempre fechada. Eles eram legalmente marido e mulher. Boa noite, senhora Santoro, disse ele, a voz rouca. Boa noite, Mateus. Ele não fechou a porta. Ele a deixou entreaberta, uma fresta de escuridão que os conectava. Maia se deitou, mas não conseguia dormir. Sentia o peso do anel de diamante em seu dedo. Era falso. Mas os sentimentos que a consumiam eram perigosamente reais. A porta entreaberta era uma tentação. Ela viu a luz do seu quarto apagar. Sentiu o cheiro do perfume dele invadir o seu espaço. A atração era uma maré que a puxava. Ela estava apaixonada. Apaixonada pelo homem frio que tocava piano, pelo irmão de luto, pelo guardião de um segredo. De repente, a porta do quarto dele foi aberta bruscamente. Não por Mateus. Clarice estava ali com o rosto pálido e sério. Mateus, ela sussurrou, a voz trêmula. Seu pai. O Sr. Otto teve uma piora muito grave e ele está exigindo ver a noiva imediatamente. Ele quer falar com ela a sós. A notícia atingiu Maia como um choque elétrico. O Sr. Otto? A sós. Ela não estava pronta para atuar para o patriarca. E o que ele queria dela, Mateus Santoro não podia imaginar, mas sabia que poderia destruir todo o acordo. O que o pai moribundo tinha a dizer à noiva que ele mal conhecia? E por que ele exigia vê-la sozinha? O pânico era uma névoa fria que subia pelos pés de Maia. Ela vestiu o primeiro roupão que viu, um tecido de seda macia que não combinava com o terror em seus olhos. Mateus estava na porta, vestindo uma calça de moletom e uma camiseta, o cabelo despenteado, a urgência e a preocupação dominando sua frieza habitual. Eu vou com você. Eu não posso permitir que meu pai... Começou ele, a voz baixa. Não. Ele exigiu que fosse a sós. Clarice o interrompeu, a voz firme, mas tensa. Ele está muito fraco, Mateus. Não podemos estressá-lo, você deve esperar do lado de fora. E você, Maia, haja como a esposa que ele sonhou. Seja perfeita. Mateus a encarou, o pânico misturado à advertência em seu olhar. Lembre-se, Maia, não ouse falar da minha irmã, não toque no piano. Apenas diga a ele o quanto você me ama. Ele precisa dessa paz. Ele precisa acreditar. Eu sei o que fazer. Mateus, eu sou uma guardiã de segredos. A viagem de carro até o hospital foi tensa e silenciosa. Mateus estava visivelmente abalado. Ao chegarem, a suíte presidencial estava mais sombria e silenciosa do que antes. O Sr. Otto Santoro, o homem que havia construído um império, parecia agora pequeno e frágil na cama. Mateus apertou a mão de Maia com uma força possessiva antes de soltá-la para esperar na sala de estar do quarto. Maia entrou
e o silêncio do cômodo era quebrado apenas pelo bip rítmico dos aparelhos. Ela se aproximou da cama. O patriarca a olhou com olhos cansados, mas surpreendentemente penetrantes. Minha nora. A voz dele era um sussurro rouco, mas carregado de autoridade. Sim, senhor. Santoro. Estou aqui. Você tem olhos honestos, menina. Você tem a pureza que Mateus precisa. Eu sei que ele é frio. Ele se fechou depois que a pequena Clara... A menção do nome da irmã foi um choque. Ele sabia. Ele nunca superou. E ele não ama você. Não como um marido deve amar. A revelação a atingiu como um soco. A farsa era óbvia para o homem moribundo. Eu o amo, Sr. Santoro. Não minta para mim. O tempo de mentira se esgotou. Meu filho é um homem ferido, Maia, e ele esconde um segredo que pode destruir não só o nosso nome, mas a sua vida, e é por isso que exigi vê-la. O corpo de Maia congelou. Mateus tinha outro segredo, mais sombrio do que a dor de seu luto. O Sr. Otto fez uma pausa, tossindo fracamente. Maia instintivamente segurou a mão dele. Mateus não é meu filho biológico, ele sussurrou. O som do bip dos aparelhos pareceu parar. Maia piscou, tentando processar a informação. Não, não pode ser. Ele é meu sobrinho, filho do meu irmão mais novo. Quando meu irmão e a esposa dele morreram em um acidente, Mateus tinha 10 anos. Eu o adotei. Dei-lhe meu nome, meu império. Mas ele nunca se sentiu um Santoro de verdade. A única que o fazia sorrir era a minha filha, Clara. Maia sentiu a verdade a inundar. Mateus, o homem de gelo, carregava não apenas o luto pela irmã, mas a culpa e a insegurança de ser um herdeiro falso. E por que isso destruiria a minha vida? Perguntou ela, a voz mal audível. Porque há uma cláusula no meu testamento original. Apenas meu sangue pode herdar o império. Se Mateus não se casasse e gerasse um herdeiro legítimo em 1 ano, o império voltaria para um primo distante, um homem cruel e sem escrúpulos. Eu mudei isso para casamento por amor e fidelidade. Eu queria que Mateus fosse feliz antes de partir. Mas se o casamento for revelado como uma farsa, se descobrirem que ele não é um Santoro de sangue, o acordo será quebrado. E você, Maia, será considerada cúmplice de fraude. Você perderá tudo. A cabeça de Maia girava. Não era apenas o dinheiro que a ameaçava, era o risco de ser publicamente humilhada e acusada de um crime. Mateus sabe disso? Ele sabe de tudo, e é por isso que ele é tão frio. Ele está desesperado para proteger o que é dele e para evitar a desgraça do meu nome. Ele não lhe contou porque ele não confia em ninguém. O Sr. Otto fechou os olhos, o rosto pálido. Mas eu vi o jeito que ele apertou sua mão. Eu vi o medo nos olhos dele por você. Talvez haja esperança para ele. E para você. O velho patriarca tossiu novamente, mais forte desta vez. Prometa-me uma coisa, minha nora. Prometa que você fará Mateus confiar em você. Prometa que você não vai abandoná-lo quando a verdade vier à tona. Ele é um bom homem. Ele só precisa de amor e perdão. A promessa de Mateus de lhe dar 200 mil reais de repente fazia sentido. Não era o preço de sua pureza, mas o preço de seu silêncio e cumplicidade. Ela estava presa em uma teia de mentiras e segredos de família. Eu prometo, Sr. Santoro. Eu não vou abandoná-lo. Naquele instante, a porta se abriu bruscamente. Mateus entrou, seus olhos arregalados de pânico. Ele tinha ouvido a tosse do pai. Ele viu Maia segurando a mão do pai, e o olhar dela, agora cheio de uma compaixão e entendimento profundo, o desarmou. Pai, o que aconteceu? Mateus correu para a cabeceira da cama. Nada, meu filho, apenas me despedindo da minha nora, disse o Sr. Otto, com um leve sorriso que não atingiu os olhos. Ela é perfeita, Mateus. Uma mulher de fé. Não a desaponte. O velho Santoro fechou os olhos e sua mão escorregou da de Maia. O bip dos aparelhos ficou mais longo, mais lento, e depois, um som contínuo e agudo que inundou o quarto. A morte do patriarca foi um choque. Mateus paralisou, o rosto branco. Maia reagiu como enfermeira. Tentou reanimá-lo. Chamou a equipe médica que estava de prontidão, mas era tarde demais. O Sr. Otto Santoro havia partido. No meio do caos, Mateus a puxou para o canto.
seu olhar de pânico misturado à dor. O que ele te disse? Você contou alguma coisa? Ele descobriu? Sua voz era um sussurro desesperado e raivoso. Maia o olhou nos olhos, sua promessa ao homem moribundo pesando em seu coração. Ela podia arruiná-lo naquele momento, expor sua farsa. Mas ela não o fez. Ele apenas disse que você precisa ser feliz e que eu sou a mulher perfeita para você. Ela mentiu pela primeira vez para protegê-lo, sentindo-se estranhamente ligada a ele por essa nova verdade. Mas Mateus não acreditou. Ele viu a sombra nos olhos dela, o conhecimento. Ele sabia que ela estava escondendo algo. Ele a segurou pelos braços, a dor e o luto o consumindo. Não minta para mim, Maia. Eu sei que ele te disse alguma coisa. Meu pai nunca faria um elogio desses. Eu preciso saber. O que mais ele disse sobre mim? Sobre o nosso casamento? A porta se abriu novamente, e Clarice e os advogados entraram, os rostos sombrios. Era a hora da leitura do testamento, a hora da verdade final que colocaria o acordo de Mateus à prova. Se o casamento fosse verdadeiro, o império estaria seguro. Se fosse uma farsa... Mateus se virou para Maia, seus olhos suplicando por uma resposta que ela se recusava a dar. O segredo dele agora era dela, e ela o guardaria. Mas ele estava à beira do colapso, pronto para perder tudo. O salão da mansão Santoro estava cheio de advogados e parentes frios para a leitura do testamento. A tensão era insuportável. Mateus, com os olhos vermelhos e o terno impecável, estava de pé ao lado de Maia, a mão dele apertando a dela com uma força quase dolorosa. Ele estava à beira do colapso, pronto para que a farsa fosse exposta e o império perdido. O advogado pigarreou. O senhor. Otto Santoro legou todo o seu patrimônio ao seu filho, Mateus Santoro, sob a condição expressa de que ele estivesse legalmente casado e que a união fosse baseada na fidelidade e no amor verdadeiro. Caso contrário, o patrimônio seria transferido ao primo distante. Mateus olhou para Maia, seus olhos suplicando pela verdade que ela sabia. Ela podia destruí-lo agora. Mas ela havia feito uma promessa. O Sr. Otto sabia que nosso casamento era real, Mateus, disse ela, não mais atuando. Ele me contou a verdade, que você não é filho biológico dele, que você temia perder tudo. A revelação chocou todos na sala. O primo distante sorriu. Mateus a soltou, sentindo-se traído. Você vai me expor? Não. Os olhos de Maia se encheram de lágrimas. O que me contaram foi que você é um bom homem que só precisa de amor e perdão. E que você amava Clara. Eu vi a sua dor. Eu o ouvi no piano. Eu prometi ao seu pai que não o abandonaria. O dinheiro não importa mais. Ele a olhou, a armadura se estilhaçando. O amor dela era verdadeiro. Eu te amo, Maia. Não é mais um contrato. É real. Ele a beijou diante de todos. Um beijo de redenção. O advogado continuou. A certidão de casamento e a fidelidade da senhora Santoro confirmam a união. O primo urrava, mas era tarde. Maia havia salvado Mateus. Eles se mudaram para uma casa menor, longe do luxo opressor, e em breve tiveram um filho. Mateus voltou a tocar piano, não mais com tristeza, mas com alegria, porque às vezes o amor mais verdadeiro nasce do acordo mais improvável.